como toda semana, a gente conversa com um parlamentar aqui da Câmara Municipal de Campinas sobre a sua atuação. Hoje, o nosso convidado é o vereador Nelson Ossri, que é o presidente da Comissão Permanente de Política de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal. Comissão esta que teve muita atividade no primeiro semestre. Vereador, seja bem-vindo, um bom dia. Fala um pouquinho nesse contexto de ainda voltando às atividades por conta da pandemia, em como está e qual é a preocupação hoje quando a gente fala nesse tema, vereador? Primeiramente, quero agradecer, a oportunidade de estar passando aqui um balanço dos nossos trabalhos. Eu, particularmente, tenho pautas muito focadas na questão das políticas de prevenção às drogas, e pelo fato de ser presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, uma comissão muito relevante, importante, um assunto também muito delicado, nós conseguimos abordar inúmeros assuntos, eu até anotei alguns aqui, para não esquecer, porque todos foram realmente muito importantes, Mina. Drogas no trabalho, nós explicamos ali sobre o que representa hoje um funcionário na empresa que faz uso de drogas, o número de aumentos nas diárias hospitalares, as faltas que esse funcionário acaba cometendo, todo o prejuízo que ele traz para a empresa. Então, por isso que é muito importante focar sempre, todas as empresas focarem bastante na questão da CIPAT, da Semana de Prevenção ao Acidente de Trabalho, porque muito desses acidentes é por conta do uso e abuso de drogas. Então, esse foi um tema que nós abordamos. Falamos também sobre a pandemia, o aumento no consumo de bebida alcoólica, aquele consumo caseiro, e automaticamente aquelas pessoas que têm a predisposição em desenvolver a doença do alcoolismo acabaram desenvolvendo devido ao uso e abuso dentro de casa. Muitas das vezes o trabalhador que estava no home office, ele passou a tomar aquela cervejinha no horário que ele não estava acostumado a tomar, então aumentou o excesso, a frequência do uso dessa substância, e muitos acabaram desenvolvendo e pedindo ajuda também ao nosso mandato. Mulheres no tráfico, o número de mulheres que estão sendo utilizadas aí para o tráfico de drogas, como crianças também, esse é um número que nos preocupa, porque é um aumento realmente relevante, é um aumento que nos preocupa também pelo fato de serem mulheres vulneráveis que acabam, infelizmente, optando assim até para o seu sustento em partir para o tráfico de drogas. Então, a gente tentou reforçar isso, da importância da mulher não aceitar essa proposta do tráfico de drogas, em estar participando e cometendo esse crime. A importância da família, a família é o alicerce na questão da recuperação da dependência química, do dependente químico, como também é o alicerce para uma boa educação, como costumamos a dizer, a educação vem de casa, Às vezes a gente quer ficar culpando a escola, culpando o professor, a coordenadora pedagógica, mas os verdadeiros responsáveis são os pais, que precisam trazer a educação dentro de casa para que essa criança, esse jovem, ele possa estar estruturado do lado de fora e não aceite o tráfico de drogas, oferecendo tudo aquilo que muitas vezes o pai e a mãe não podem dar. Abordamos também a questão do cigarro eletrônico, o próprio narguilé. Está comprovado que o cigarro eletrônico é proibido no Brasil, então não podemos permitir que esses jovens continuem utilizando desse aparelho, ou vape, ou pendrive, como eles chamam, É a linguagem da juventude, Eles utilizam do vape ou então do cigarro, do pendrive. Mas o mais preocupante é eles entenderem que tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, eles têm dois metais que não são eliminados do organismo, que é o cromo e o chumbo, que são metais que não são eliminados e geram vários tipos de câncer. Então, nós costumamos abordar não só na Comissão de Política de Drogas os malefícios do cigarro eletrônico, como também nas escolas. Nós estamos frequentando inúmeras escolas particulares e públicas falando sobre os malefícios do cigarro eletrônico. E o último assunto foi o avanço das drogas e da violência nos bairros. Nós sabemos que o centro da cidade ele está muito comprometido por conta do uso e abuso de drogas, porém, os bairros, como o Cambuí, um bairro nobre, um bairro frequentado por inúmeras pessoas de várias regiões do município de Campinas, principalmente pessoas do Campo Grande, Ouro Verde, que muitas das vezes trabalham no Cambuí, estão sendo roubados, furtados em ponto de ônibus, Os imóveis que estão para alugar, para vender,
muitas das vezes estão sendo roubados, né? Principalmente a fiação, o cabo, a questão da torneira também, registro. São coisas assim pequenas, mas que a gente sabe que é muito utilizado para trocar por droga. Sim. Então essas pessoas acabam ficando em vulnerabilidade, ficando em situação de rua e geram um problema para toda a cidade. A gente vai sair um pouquinho do trabalho das comissões, porque além disso, o vereador, ele é autor de inúmeros projetos e a gente vai destacar alguns aqui. Eu vou, já que a gente estava falando sobre a comissão, vou destacar os que têm relação com o assunto. Olha, a gente tem aqui o emprego cidadão para pessoas recuperadas em programas de tratamento de dependência de drogas. A gente também tem a questão, olha, de as comunidades terapêuticas serem transparentes quando recebem recursos públicos. Tem também a que estabelece os deveres ao município com relação à prevenção às drogas, internação compulsória e a responsabilidade por áreas degradadas pela concentração de usuários, e ainda o projeto que amplia os programas de prevenção, atendimento e encaminhamento para o tratamento à criança e adolescente dependente de drogas. Vereador, fala um pouquinho para nós desses projetos. São projetos importantes, começando, eu também fiz uma anotação aqui, porque são vários projetos, eu elenquei alguns, né, os principais, que é o que institui o programa Emprego Cidadão para os dependentes químicos que estão na fase final do tratamento. Vale reforçar aqui que um tratamento de um dependente químico, ele equivale ali até mais ou menos 6 meses, podendo prorrogar, obviamente, dependendo se o coordenador daquele dependente optar pela prorrogação do tratamento, mais alguns meses. É muito importante que esse tratamento ele seja focado, né, nos 3 pontos da larboterapia, da espiritualidade, da leitura, mas o mais importante é primeiro tratar para depois voltar ao mercado de trabalho. E esse projeto vem nesse sentido. Você só consegue restabelecer uma pessoa à sociedade, reforçar o seu vínculo com a família com trabalho. Mas primeiro trata e depois trabalha. Então esse projeto vem nesse sentido. Vem garantir uma vaga, vamos colocar assim, entre aspas, especial, uma cota, né, para essas pessoas que infelizmente desenvolveram a doença da dependência química. Eu não estou falando aqui de vagabundo sem vergonha que foi lá, usou droga ou financiou o tráfico de drogas. Eu estou falando daquele que infelizmente desenvolveu a doença da dependência química e que precisa restabelecer a vida dele. E que além da família e de todo esse tratamento, a porta, digamos que de volta à sociedade é o emprego, né, vereador? Com toda certeza, por isso desse projeto. É um projeto importantíssimo para que essas pessoas possam voltar a ter dignidade, voltar ao mercado de trabalho e esquecer um pouco essa história toda que a maioria quer virar a página, né? Não quer mais ser lembrado como um drogado, como um adicto. Outra questão importante na cidade é a questão do transporte por aplicativo. E o senhor apresentou diversos projetos justamente para melhorar o trabalho dessa categoria aqui na cidade. Fala um pouquinho disso, o que levou o senhor então a pensar, a observar o que estava acontecendo e propor essas melhorias? São demandas que chegam todos os dias, né? A gente abraçou a causa do motorista por aplicativo, até pelo fato de ser um transporte, um equipamento, um aplicativo, né, que na verdade eu utilizo muito. Então você começa a ter um contato maior com os motoristas, dialogar, sentir as necessidades, e fora o aumento do combustível, que realmente prejudicou a categoria, e a taxa que essas empresas de aplicativo, tanto Uber, 99, cobram, que são exorbitantes, praticamente leva tudo do motorista, eu falei, o que eu posso fazer enquanto vereador? Eu pensei no bolsão, que é um assunto que eu já estou voltando a tratar agora com o Vinícius, que está como presidente da INDEC, para que a gente possa resolver logo isso, porque veio no mandato dele enquanto secretário de transporte, que seria ali na rodoviária, eles terem um espaço para não ficarem parando em lugares irregulares. Então, um dos projetos é o bolsão. O outro nós conseguimos obter sucesso, que foi a retirada da placa, aquele adesivo que ficava na porta, um imã, né, para identificar o motorista. Aquilo não é necessário, os dados do motorista estão todo no aplicativo. Ali você consegue puxar todo o carro, a placa, o nome, o CPF da pessoa. Então é uma segurança maior, né, para o passageiro. Ele, lógico, ele não vai entrar no carro só porque tem um adesivo. Ele vai entrar no carro após ele confirmar que aquele motorista, aquela placa, aquele carro, aquela pessoa
né? Muito importante observar a foto. Então, um projeto que foi aprovado, muito importante também. O outro foi o direito à ampla defesa. A gente sabe, na vida, nós temos que ter o direito à ampla defesa, em tudo. Numa multa que você toma num trânsito, você tem que ter direito à ampla defesa, né? Numa acusação que estão fazendo contra você, você também tem que ter o direito à sua defesa. E o motorista de aplicativo, por incrível que pareça, ele não tinha nenhum tipo de defesa, né? A plataforma ia lá, punia ele, às vezes tirava ele da plataforma, ele não podia mais trabalhar por alguma acusação que fizeram contra ele e ele não conseguia se defender. Então, foram praticamente esses pontos do pacote que nós conseguimos melhorar no transporte de aplicativo, né? A gente sempre fala aqui das ferramentas legislativas e uma delas são as indicações. Às vezes a pessoa pensa, vereador, que olha, eu pedi um asfaltamento, mas por que isso é importante? Pedir uma limpeza de uma praça, limpeza de um terreno baldio, encaminhamentos de tratamento de saúde. Eu queria que o senhor falasse dessa função do vereador e como isso, às vezes, que parece tão distante de alguém, muda a vida daquela comunidade ali em que aquela indicação foi atendida. É o que eu costumo dizer, né? Ninguém consegue chegar no prefeito. E o vereador está para isso, né? No vereador é muito fácil chegar. Você encontra o vereador na padaria, você encontra o vereador na rua, na Câmara. Então as pessoas procuram mais aqui, né? Tem muitos que nem querem ser atendidos em outro espaço, querem ser atendidos na Câmara Municipal, querem entrar no gabinete. Eu acho isso muito legal, porque nos aproxima da população. E eu, no caso, tenho, desde o início do mandato, desde 2017, né, quando eu ganhei a primeira eleição, eu utilizo do gabinete móvel, né, que é um espaço para me aproximar. Então, eu vou até a população, mas muitos que são atendidos no gabinete móvel querem também ser atendidos na Câmara Municipal, né? Então, as indicações, elas aparecem de tudo que é jeito, né? E eu acho muito importante essa ferramenta. Até quero aproveitar aqui da oportunidade para agradecer o Executivo, agradecer todos os secretários, o próprio prefeito Dário Saad, né, que todos os pedidos que eu tenho realizado, por mais que demore um pouco, a gente sabe que não é só o Nelson que existe como vereador, existem outros vereadores também apresentando as suas indicações, mas assim eu agradeço que pelo menos 80% está sendo resolvido. Nós estamos tendo uma resposta da prefeitura e conseguindo assim transmitir uma resposta também para o cidadão, né? E poda de árvore, tapa-buraco, até a questão do asfalto, algumas emendas que nós conseguimos no mandato passado começaram a aparecer agora. Então tudo isso é muito gratificante, porque você vê melhorar a situação de um bairro, de uma região, de uma rua, né? Ou de uma única pessoa. E isso daí não tem preço, porque você vê dignidade, você observa a pessoa te agradecendo por uma poda de árvore, mas por incrível que pareça, tem árvores que estão na fila aí há mais de 3 anos para receber uma poda. E aquela simples árvore que todo mundo às vezes defende, ela está doente. E ela está gerando um prejuízo. Eu estou falando das árvores porque realmente é a demanda que mais chega. Sim. Né? E ela está entupindo calha, ela está destruindo a calçada, que é de responsabilidade do cidadão, não é responsabilidade da prefeitura. Então, assim, são situações que a gente consegue resolver que evita, assim, um outro reflexo, né? Outras situações, outros problemas, outros agravantes que podem acabar ocorrendo. Então é importante, o vereador ele tem que ser um empregado do povo e é o que eu faço aqui. Eu tento atender o máximo de pessoas para tentar ter um resultado positivo. E quando não tem resultado positivo, a gente briga. Tá certo, então, e falando então em atendimento, se você quiser ser atendido na Câmara Municipal de Campinas por qualquer um dos parlamentares, é Avenida da Saudade, 1004. Qual é o número do seu gabinete, vereador? É o gabinete 7, né? Até posso deixar aqui o e-mail. Sim, né? Por favor. Que é nelson.osseri@gmail.com. Tá certo, então. E obrigada, vereador. Nosso tempo, infelizmente, já está acabando, mas já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Tá bom, eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado, menina. E assim, então, nós vamos para um breve intervalo e já quem estará de volta aqui no estúdio é Gabriel Castro.